A maioria dos habitantes do planeta Terra declara-se crente. Isto deveria ser motivo para o diálogo entre as religiões. Creio no amor. Creio no amor. Creio no amor. Creio no amor. Confio em vós para difundir a minha intenção deste mês, que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diferentes religiões produza frutos de paz e de justiça. Because every religion is a way to arrive at God. Todas as religiões são um caminho para levar a Deus. Dirò una comparazione. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. São como comparações, são como diversas línguas, expressões idiomáticas diferentes para levar a Deus. Let me look to the camera. I'm going to ask every pastor in all of America and or every Christian church in America, if you would join us, if Californians can become Tennesseans for 31 days, we're going to do it. We're going to join Tennessee. Deixe-me olhar para a câmera. Vou perguntar a todos os pastores de toda a América ou de todas as congregações cristãs da América se você se juntaria a nós, se os californianos se juntariam aos tennesseanos por 31 dias. Vamos fazer isso. Vamos nos juntar ao Tennessee. And so I'm calling upon the church in America to join with Tennessee. Let's all be Tennesseans. Por isso estou convocando a igreja na América para se juntar ao Tennessee. Vamos todos ser tennesseanos. I'm here to tell you, if the church arises in this hour, the church is about to take this country back. It's about to take the government back. It's about to take the schools back. We're about to take back Hollywood, arts and entertainment, education. Estou aqui para lhe dizer, se a igreja se levantar nesta hora, a igreja está prestes a retomar este país, está prestes a recuperar o governo, está prestes a retomar as escolas, estamos prestes a retomar Hollywood, artes e entretenimento, educação. I'm telling you, if the church will rise up, this is why God is calling the Esthers in this hour, in this moment, and He's created Himself a movement for this time. Estou lhe dizendo, se a igreja se levantar, é por isso que Deus está chamando as rainhas estéreis nesta hora, neste momento. E Ele criou um movimento para este tempo. Turn now to Oklahoma tonight. Turn now to Oklahoma tonight and the new ruling involving the Bible in public schools. That state now mandating teaching the Bible in schools effective immediately, calling it an indispensable historical and cultural touchstone. Volte agora para Oklahoma esta noite e nova decisão envolvendo a Bíblia em escolas públicas, que agora declaram a obrigatoriedade do ensino da Bíblia nas escolas com efeito imediato. The top education official in Oklahoma directing all schools across the state to incorporate the Bible and the Ten Commandments into the curriculum. The new requirement for grades 5 through 12 effective immediately. O principal funcionário de educação em Oklahoma, dirigindo todas as escolas em todo o estado, declara incorporar a Bíblia e os 10 mandamentos no currículo. Requisito para a 5ª a 12ª classes entra em vigor imediatamente. Every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom. Todos os professores em cada sala de aula do estado terão uma Bíblia na sala de aula e estaremos ensinando a partir da Bíblia na sala de aula. My goal is to be faithful before God each day with each opportunity that comes in place, and I want to encourage people to run for office. Local office holders, those are very important. Meu objetivo é ser fiel diante de Deus todos os dias, com cada oportunidade que surge. Eu quero encorajar as pessoas a concorrer a cargos públicos. You know, we need people that fear God, that believe they can't hide from God, and ultimately they're going to give account to God. Those are the best people to hold positions, whether it's local or in the federal government. Você sabe, precisamos de pessoas que temem a Deus, que acreditam que não podem se esconder de Deus e no final das contas vão prestar contas a Deus. Essas são as melhores pessoas para ocupar cargos, seja local ou no governo federal. We decree and declare that America's executive branch of government will honor God and defend the Constitution.
decretamos e declaramos que o governo executivo da América honrará Deus e defenderá a Constituição. Our legislative branch, Congress, will write only laws that are righteous and constitutional. Nosso poder legislativo, o Congresso, escreverá apenas leis que sejam justas e constitucionais. Our judicial system will issue rulings that are biblical and constitutional. Nosso sistema judicial emitirá apenas decisões que sejam bíblicas e constitucionais. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. Senhoras e senhores, com a sua ajuda e pela graça de Deus, o grande reavivamento começa em 5 de novembro de 2024. We take back influence at the local level in our communities. We take back and permanently control positions of influence and leadership in each of the 7 mountains. Recuperamos a influência em nível local, em nossas comunidades. Recuperamos e controlamos perfeitamente posições de influência e liderança em cada uma das 7 montanhas. And finally, we decree we will operate in unity beyond denominational lines to accomplish the purposes of God for our nation. E finalmente decretamos que operamos em unidade além das barreiras denominacionais para cumprir os propósitos de Deus para nossa nação. Jesus is Lord of every nation, and he's been given authority over heaven and earth, and this move of God is going global this year. Acho que Jesus é o Senhor de todas as nações e ele recebeu autoridade sobre os céus e a terra. E este movimento de Deus está se tornando global este ano. O desafio enfrentado pelos conservadores americanos é que perdemos todas as principais instituições poderosas do país, exceto talvez igrejas e instituições religiosas que, obviamente, estão mais fracas agora do que nunca. Perdemos grandes negócios, finanças, cultura e academia. Se vamos realmente afetar uma mudança real no país, isso exigirá que substituamos completamente a classe dominante existente por outra classe dominante. Digo isso conhecendo e ouvindo a mim mesmo. Parece muito difícil, é muito difícil. Mas não acho que haja uma distensão com essas pessoas. Não acho que haja um compromisso que vamos chegar com as pessoas que atualmente controlam o país. A menos que os derrubemos de alguma forma, continuaremos perdendo. A idolatria é a fonte do riacho. Você não pode ter um povo idólatra e, de alguma forma, ter um povo moral. Você não apenas não facilitaria ser cristão, mas também tentaria levar o assunto em mãos até certo ponto. Obrigar a frequência, obrigar algum tipo de participação e punir blasfêmia ou heresia. Você sabe, esse tipo de coisa. Acho que muitos dos que, pelo menos os nacionalistas cristãos radicais, como nossa conversa pode enquadrá-los, estão prontos para fazer isso. Estou pronto para punir a blasfêmia. Nós devemos nos casar com essas duas arenas, o civil e o sagrado. Eles não estão separados nas Escrituras. Os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes trabalham com os governadores e os reis. Deus nunca quis a separação. Devemos perseguir esta nação através de líderes justos nas leis do governo, mas também devemos fazê-lo com a autoridade que Ele nos deu no Espírito para lidar com a serpente e dizer que eles vão nos representar em Washington, mas vamos para o nosso armário e vamos tirar você do nosso jardim. Claro que você pode. Você não apenas pode legislar a moralidade, mas você deve legislar a moralidade. O magistrado civil é nomeado por Deus e, às vezes, na soberania e providência de Deus, Ele realmente usa o magistrado civil
para legislar a moralidade. Quero dizer, meu objetivo é restaurar a América, a nossa herança judaico-cristã e restabelecer uma cultura baseada na Bíblia. Esse é o meu objetivo. Não existe tal coisa de separação entre igreja e Estado. A primeira emenda é manter o Estado fora da igreja. Então, somos muito bons, por exemplo, em policiar o racismo. E sem racismo, por que não policiar contra o ateísmo? Ou por que não policiar contra a blasfêmia, de alguma forma? Portanto, nosso papel como cristãos envolvidos no processo político não é nos comprometermos com eles, mas fazê-los fazer o que nós queremos. Um dos meus amigos chama isso de condições coercitivas que conduzem à conversão. Então, é uma força. Podemos estruturar nossos assuntos civis de tal forma que, no único dia em 7 que Deus considerou santo, descansemos de nosso trabalho e o adoremos. Esse reconhecimento civil e público certamente deve ser formalizado em nossos documentos de governo. Como poderíamos fazer de outra forma se nossos direitos vêm dele? Você não está falando apenas sobre lidar com o secularismo. Você está isolando outros grupos religiosos. Então, o que ele deixou claro é que um nacionalista cristão, o movimento do qual ele está participando é o nacionalismo cristão. E esse movimento não pode incluir judeus, ateus ou outros grupos. É exclusivamente cristão. Em uma sociedade pluralista, se você restabelecer as leis azuis, então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar judeus para o sábado ou muçulmanos e adventistas do sétimo dia. Como você enfia essa agulha? Bem, não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. Você tem que fazer esses julgamentos. Todos os 10 mandamentos devem ser legislados. O que fizemos foi nos concentrar na segunda tábua da lei, ou seja, nos mandamentos 5 a 10. Os mandamentos de Deus dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo, como não roube, não mate. Achamos que isso deve ser legislado pelo magistrado civil, mas não pela primeira tábua da lei. No entanto, isso não é verdade. Não estou falando apenas sobre o Israel da antiga aliança no Antigo Testamento. Você olha para o rei Alfredo, Constantino, Ricardo, o Leão, o duque Godofredo, que uma vez cortou um turco ao meio na diagonal com um golpe de sua espada. Esses números legislaram as suas tabelas da lei. É daí que vem toda a prosperidade. A idolatria é a cabeça, a fonte do riacho. Você não pode ter um povo idólatra e, de alguma forma, ter um povo moral. Nós viramos as costas para Deus e é por isso que nossos filhos estão ouvindo essa perversão. Nós viramos as costas para Deus, é por isso que nossas cidades estão invadidas pela violência. Nós viramos as costas para Deus. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não.